Não há um bom momento para falar do Sr. Epstein. Há 3 minutos, a família real divulgou uma declaração comovente sobre o príncipe André, e o mundo não consegue acreditar no que acabaram de confirmar. Atrás dos muros do palácio, as emoções estão à flor da pele, e a verdade é muito mais trágica do que qualquer um esperava. O que aconteceu realmente? Por que é que a família real decidiu romper o silêncio? Agora, e o que significa isto para o futuro da monarquia? Fique conosco enquanto desvendamos a história não contada, as conversas secretas e as consequências emocionais que abalaram o palácio de Buckingham até ao âmago. Vai querer assistir até ao final. Muda tudo. O anúncio chocante. Havia apenas 3 minutos que a calma de uma típica tarde real foi quebrada. As redes sociais oficiais da família real divulgaram uma breve, mas devastadora declaração sobre o príncipe André. Em segundos, os telemóveis vibraram, os alertas noticiosos espalharam-se pelo mundo e os pivots de televisão apressaram-se a interpretar o que acabara de ser dito. O tom era sombrio trêmulo de emoção contida. As palavras eram poucas, mas carregavam um peso que ecoava por todos os corredores do Palácio de Buckingham. O anúncio soou como uma cortina a fechar-se sobre um capítulo que já estava cheio de sombras. Do lado de fora dos portões do palácio, uma pequena multidão reuniu-se com rostos que misturavam curiosidade e incredulidade. Os repórteres começaram a preparar as suas câmaras, as suas vozes misturando-se com um sussurro de especulação. O porta-voz da família real não respondeu a perguntas, apenas divulgou uma declaração cuidadosamente escrita que começava com 3 palavras com grande pesar. Só estas palavras foram suficientes para desencadear uma tempestade de emoção e medo. Dentro do palácio, o ambiente era de pesar. Funcionários que serviram durante décadas permaneceram em silêncio, atônitos. Houve rumores sobre reuniões realizadas à porta fechada e chamadas feitas para membros da realeza horas antes do anúncio público. Era evidente que esta não tinha sido uma decisão tomada de ânimo leve. Cada palavra fora escolhida com precisão. Cada frase pesava pelo seu impacto. A assessoria de imprensa real preparava-se para aquele momento há dias, possivelmente semanas, sabendo que a reação seria instantânea e intensa. A comunicação social não perdeu tempo. Em poucos minutos, as principais estações de Londres, Nova York e Sydney estavam a exibir reportagens especiais. Todos os órgãos de comunicação tinham a mesma manchete notícias de cortar o coração sobre o príncipe André. Os comentadores analisavam a linguagem da declaração, estudando cada pausa, cada frase, cada omissão. Esta não era uma atualização de rotina. Foi um momento que marcou um ponto de viragem na vida pública de um homem outrora celebrado pelos seus serviços e lealdade. O mundo queria clareza, mas nenhuma surgiu rapidamente. As plataformas de redes sociais foram inundadas com reações de todo o mundo. Uns expressaram tristeza e simpatia. Outros, incredulidade e outros ainda raiva. O anúncio tocou num ponto sensível, que se estendeu muito para além dos muros da monarquia. A história deixara de ser sobre um homem e tornara-se o reflexo de uma instituição que enfrentava um dos seus momentos mais difíceis. À medida que a noite se aproximava, os portões do palácio permaneciam fechados. Luzes tremeluziam atrás das altas janelas, onde outrora gerações de monarcas acenavam a multidões em festa. Não houve aparições esta noite, nem rostos sorridentes, nem gestos tranquilizadores, apenas o silêncio e o peso do que tinha sido revelado.
Qualquer que fosse a natureza da notícia, era evidente que se tratava de mais do que uma simples declaração. Era uma mensagem que carregava a gravidade da perda das consequências e do fim. O mundo sentiu que algo de profundo tinha mudado dentro da casa real. Um novo capítulo desenrolava-se, um capítulo que testaria a força e a unidade da monarquia nos dias vindouros. O homem por detrás do título. Antes que o mundo possa compreender a dor deste último anúncio, é necessário que se lembre primeiro do homem que o rodeia. O príncipe André Duque de York nasceu em 1960. Era o terceiro filho e o segundo homem da rainha Isabel II e do príncipe Filipe. Durante muitos anos, foi considerado um dos membros mais promissores e enérgicos da família real. Desde os primeiros dias, que se comportou com a confiança e o charme que definiram a sua geração de membros da realeza. No entanto, por detrás do sorriso polido e dos deveres reais, quem estava por detrás do título? Na sua juventude, o príncipe André era conhecido como o aventureiro príncipe que ansiava por emoção e desafio. Ingressou na Marinha Real e rapidamente conquistou o respeito pela sua coragem e disciplina. Serviu como piloto de helicópteros durante a Guerra das Malvinas, realizando missões perigosas no Atlântico Sul. A nação admirava-o. Multidões aplaudiram a sua bravura. Os jornais chamaram-lhe Príncipe Destemido. Como é que aquele jovem, antes visto como um herói, se tornou hoje alvo de tanta tristeza? Ao longo das décadas de 1980 e 1990, desempenhou funções reais com orgulho. Viajou em nome da rainha, representando a coroa em eventos e cerimônias oficiais em todo o mundo. Era frequentemente visto a sorrir, a apertar mãos e a cumprir as suas obrigações reais com aparente facilidade. O seu casamento com Sarah Ferguson, carinhosamente conhecida por Fergie, cativou a imaginação do público. O seu casamento em 1986 foi um espetáculo de conto de fadas assistido por milhões. Durante algum tempo, o Duque e a Duquesa de York simbolizaram o amor real moderno. Mas, com o passar dos anos, este conto de fadas começou a ruir. O seu casamento desmoronou no início da década de 1990, seguido de escândalos mediáticos e de um escrutínio público implacável. As manchetes tornaram-se duras. O príncipe outrora heróico via agora o seu nome associado a controvérsias e julgamentos errados. As suas aparições públicas diminuíram a sua confiança abalada. Poder-se-ia imaginar que décadas mais tarde o mesmo príncipe se encontraria no centro de uma das crises mais dolorosas da família real. Atrás das muralhas do palácio, aqueles que o conheciam melhor descreviam-no frequentemente como leal, mas teimoso, orgulhoso, mas vulnerável. Adorava as suas filhas, a princesa Beatriz e a princesa Eugênia, e manteve-se próximo delas, mesmo depois de se afastar de muitos dos seus cargos oficiais. Para eles, ele não era um símbolo ou uma manchete. Ele era simplesmente o papá. E para um homem que ostentou títulos durante toda a vida, este era talvez o único que realmente importava. No entanto, a sombra das suas escolhas passadas persistia. Cada nova manchete, cada rumor sussurrado parecia afastá-lo ainda mais da graça de que outrora desfrutara. A monarquia, outrora a sua fortaleza, tornara-se um espelho que refletia cada falha e fracasso. À medida que este novo anúncio se espalhava pelo mundo, muitos não conseguiam deixar de se questionar se a história do príncipe André estaria a chegar ao seu capítulo mais doloroso até então. Seria este o fim da sua viagem real, ou apenas o custo de uma vida inteira
sob o peso de uma coroa. Momentos tensos antes da declaração. A atmosfera no interior do Palácio de Buckingham estava carregada de inquietação nas horas que antecederam o anúncio. Cada corredor parecia mais silencioso do que o habitual. Cada passo mais suave, como se aqueles que estavam dentro dos muros do palácio compreendessem que algo de histórico estava prestes a acontecer. Os funcionários moviam-se com uma urgência silenciosa, transportando envelopes selados, atendendo telefonemas abafados e trocando breves olhares de cumplicidade. O palácio, geralmente um símbolo de controlo e grandiosidade, tornara-se um lugar de tensão. Cada decisão, cada palavra, cada gesto estava a ser medido com extremo cuidado. Tudo começou nessa manhã, quando a equipa sênior de comunicação se reuniu numa sala de conferências privada nas profundezas do palácio. A declaração tinha sido redigida, reescrita e revista inúmeras vezes. Assessores jurídicos, assessores de imprensa e assessores sêniores formaram um círculo lendo e relendo cada linha. O peso da sua responsabilidade era imenso. Sabiam que uma vez divulgada a mensagem não haveria volta a dar. As palavras precisavam de ser perfeitas não apenas por uma questão de precisão, mas também para preservar a pouca dignidade que ainda pudesse ser protegida. Ao longo da manhã, foram consultados membros seniores da família real. Foram feitas chamadas privadas para Balmoral Windsor e Clarence House. As vozes eram calmas, mas pesadas. A rainha, conhecida pela sua compostura, mesmo em momentos de crise, estava quieta e pensativa. Cada frase da declaração passou-lhe sob os olhos antes de ser aprovada. Não havia emoção na sua voz quando deu o aceno final. Foi a decisão de uma monarca, não de uma mãe. No entanto, aqueles que testemunharam esse momento disseram que o silêncio que se seguiu foi mais alto do que as palavras. Dentro do palácio, os cortesãos segredavam sobre o momento certo. Debatiam se a divulgação deveria esperar até a noite, quando a atenção do público começaria a diminuir, ou se deveria ser feita de imediato, para evitar que as especulações se espalhassem ainda mais. A equipa de comunicação sabia que esperar poderia piorar as coisas. A decisão estava tomada. O anúncio seria feito ao início da tarde, quando o mundo estivesse acordado e a observar. À medida que os minutos finais iam passando, a tensão atingiu o auge. A declaração foi publicada no site da realeza. As contas oficiais do Twitter e do Instagram foram preparadas com publicações correspondentes. Um único assessor de imprensa foi destacado para premir o botão que tornaria as palavras públicas. Por detrás daquele simples ato estavam horas de planeamento e anos de consequências. Quando chegou o momento, o assessor de imprensa respirou fundo e clicou em publicar. Em segundos, o silêncio cauteloso do palácio foi quebrado. Lá fora, as agências de notícias receberam as notificações por e-mail e começaram a transmitir a história para todo o mundo. Em poucos minutos, os ecrãs de televisão de Londres a Los Angeles exibiam faixas com notícias de última hora. As imagens dos portões do palácio apareceram em todos os canais, acompanhadas da mesma manchete sombria. Os repórteres estavam sob um céu cinzento, com vozes firmes, mas o olhar revelando a magnitude do momento. No interior da sala de comunicações, a equipa assistia ao desenrolar das notícias em tempo real. Uns olhavam fixamente para os ecrãs, outros simplesmente para as suas anotações. O som da chuva começou a bater suavemente nas janelas altas do palácio. Ninguém falou. Sabiam que a história já lhes tinha saído das mãos.
O mundo interpretaria, questionaria e julgaria à sua maneira. Nessa noite, quando as luzes do palácio se apagaram e os últimos funcionários abandonaram silenciosamente os seus escritórios, um silêncio pesado pairava no ar. Os grandes portões de ferro estavam fechados e a bandeira do Reino Unido tremulava fracamente ao vento úmido. A decisão tinha sido tomada. As palavras tinham sido ditas e a história tinha tomado outro rumo. A declaração não era apenas um anúncio. Era o fim de algo que se construía há muito tempo, um doloroso reconhecimento de verdades que já não podiam ser escondidas. Enquanto o mundo absorvia o choque, o Palácio de Buckingham permanecia como uma testemunha silenciosa do seu próprio desmoronamento. A grandeza permanecia, mas o peso da tristeza pairava sobre as suas paredes. Por detrás de cada cortina e dentro de cada aposento, os ecos daquela tarde perdurariam por muito tempo. A instituição real, tão habituada ao controlo, fora mais uma vez lembrada de que mesmo dentro das suas antigas muralhas, nenhum segredo permanece intocado pelo tempo. A declaração torna-se pública. O anúncio foi divulgado precisamente às 12h57. Apareceu primeiro no site oficial da família real, seguido segundos depois por publicações em contas verificadas nas redes sociais. O momento foi deliberado. Escolhido após horas de deliberação entre as autoridades palacianas e os assessores de comunicação. O mundo digital reagiu instantaneamente. As notificações zumbiram nos telemóveis, os alertas de notícias surgiram nos ecrãs, e em poucos instantes as palavras que tinham sido guardadas com tanto cuidado eram agora visíveis para milhões de pessoas em todo o mundo. A declaração foi breve, mas carregada de emoção. Começou com 3 palavras solenes, com grande pesar, dando o mote para o que se seguiu. A formulação era formal, mas a tristeza era inconfundível. Cada frase era ponderada, cada linha concebida, para transmitir seriedade e contenção. Não visava provocar simpatia, nem tentava defender. Em vez disso, refletia a dignidade silenciosa que a família real tinha mantido ao longo de gerações de triunfos e provações. Ainda assim mesmo, através da linguagem polida, era possível sentir a profunda dor pessoal sob a superfície. Os apresentadores dos telejornais interromperam a programação normal para ler a declaração em voz alta. As suas vozes carregavam um misto de choque e respeito solene. Estúdios de televisão, cheios de especialistas, começaram a dissecar cada frase. Correspondentes reais, historiadores e analistas jurídicos ofereceram interpretações em busca de significado nas entrelinhas. As palavras naquele momento difícil destacaram-se sugerindo uma família unida pela tristeza, mas dividida pelas circunstâncias. A British Broadcasting Corporation interrompeu a sua programação regular para manter a cobertura contínua. Outras cadeias internacionais seguiram o exemplo, dedicando segmentos inteiros à notícia de última hora. Por toda a Grã-Bretanha, o público reagiu com uma onda de emoção. Do lado de fora do Palácio de Buckingham, o número de curiosos aumentava. Uns chegavam com flores, outros simplesmente permaneciam em silêncio, na esperança de compreender o que tinha acontecido. O ar estava carregado de curiosidade e tristeza. Os carros que passavam abrandaram para avistar a multidão crescente. As equipas de reportagem movimentaram-se entre as pessoas, registrando reações que captaram o choque coletivo de uma nação. No interior do palácio, a equipa assistiu à transmissão em tempo real. A equipa de comunicação monitorizou os feeds dos mídia globais enquanto a história se espalhava de um continente para outro. Recebemos inúmeras chamadas de redações
a solicitar esclarecimentos oficiais, mas nenhum comentário adicional foi emitido. A família real já tinha dito o que precisava de ser dito. Tudo o que seja, além disso, só aumentaria as especulações. A declaração falava por si, e o palácio pretendia manter-se em silêncio. À noite, todos os principais jornais publicaram edições online com a mesma imagem principal, os portões do Palácio de Buckingham, sob um céu cinzento. As manchetes variavam em tom, mas a mensagem era universal. Algo de profundo tinha mudado no seio da família real. O sentido de finalidade era inconfundível. A cobertura televisiva continuou com imagens do exterior do palácio muito depois do pôr do sol. A bandeira do Reino Unido fracamente iluminada pelo brilho das luzes de segurança. Nessa noite, enquanto a cidade se acalmava, os jardins do palácio permaneceram em silêncio. A equipa movia-se com um cuidado ciente do peso dos acontecimentos do dia. O mundo ouvira as palavras oficiais, mas a história mais profunda permanecia por detrás daqueles muros antigos. A declaração fora divulgada, o silêncio fora quebrado e um novo capítulo na história real começara. Para a família real, este não foi apenas mais um anúncio público. Foi o reconhecimento formal de uma realidade que já não podiam esconder, um momento que marcaria para sempre o legado do príncipe André e da instituição que outrora representava com orgulho, com consequências emocionais. As horas que se seguiram ao anúncio foram repletas de uma tristeza profunda e silenciosa que se abateu sobre a família real e a nação. No interior do Palácio de Buckingham, a grandiosidade dos retratos em molduras douradas e dos pavimentos de mármore polido não conseguia esconder o peso da tristeza que se abatia sobre eles. Os cortesãos falavam em tom baixo, com palavras cautelosas e passos contidos. Não havia risos nos corredores, nem o calor da rotina, apenas a quietude que se instala após o romper de uma tempestade. Dizia-se que a rainha passara grande parte da tarde no seu gabinete privado, longe das câmaras e dos conselheiros. As pessoas mais próximas descreveram o seu comportamento como sereno, mas profundamente sofrido. Décadas de serviço real prepararam-na para muitas provações, mas a visão do nome do seu filho, a dominar mais uma vez as manchetes globais, trouxe uma tristeza que as palavras não conseguiam expressar. O seu reinado testemunhou guerras, perdas e crises, mas as feridas infligidas à sua própria família foram sempre as mais profundas. Noutra parte do palácio, o príncipe André permaneceu recluso. Tinha sido informado momentos antes da declaração se tornar pública, mas nem o aviso conseguiu amenizar o impacto de ver o seu nome impresso mais uma vez ligado ao desgosto e à controvérsia. Durante anos, retraíra-se da vida pública, aparecendo apenas ocasionalmente em reuniões familiares privadas, mas agora a sensação de finalidade no tom do palácio deixava-o sem ilusões. As portas que antes se lhe abriam facilmente estavam agora firmemente fechadas. A princesa Beatriz e a princesa Eugênia foram vistas a sair das respectivas casas mais tarde nessa noite, evitando a imprensa tanto quanto podiam. As câmaras ainda os encontravam captando a exaustão nos seus olhos. Sempre defenderam o pai, em segredo, mesmo quando a opinião pública arrefecia. Agora, enfrentavam a dolorosa constatação de que este último acontecimento não podia ser desfeito. A declaração não só alterou a posição do pai, como também alterou para sempre a estrutura da família. Nas ruas de Londres, multidões continuavam a juntar-se perto dos portões do palácio. Uns vinham por respeito, outros por descrença. As flores começaram a brotar ao longo das grades de ferro.
Homenagens simples traziam mensagens de condolências e pesar. Estranhos permaneciam ombro a ombro, em silêncio, unidos pela sensação partilhada de que um longo capítulo da vida real estava a terminar diante dos seus olhos. O ar estava fresco, o céu nublado, e o som dos obturadores das câmaras ecoava fracamente pela multidão. Nos ecrãs de televisão, os comentadores falavam em tom sombrio. Especialistas da realeza, historiadores e analistas políticos enchiam as ondas hertzianas oferecendo interpretações sobre o que isso significaria para a imagem da monarquia. Os jornais publicaram longos editoriais refletindo sobre a ascensão do príncipe André, a sua queda e as consequências persistentes de ambas. A história transcendeu o escândalo e entrou no domínio da tragédia. Ao cair da noite, o palácio de Buckingham parecia quase sem vida. O pátio estava vazio, as janelas escuras, exceto por alguns brilhos tênues vindos dos andares superiores. O estandarte real permanecia abaixado, agitando-se suavemente na brisa noturna. O mundo observava, aguardando um sinal, uma resposta, ou talvez até um momento de tranquilidade. Ninguém veio. A família real, outrora, símbolo de resistência e compostura, enfrentava agora um silêncio demasiado pesado para ser preenchido. As consequências emocionais daquele dia deixaram uma marca que não iria desaparecer tão cedo. Não foi simplesmente o fim de um capítulo público, mas o desvendar silencioso de algo privado, algo sagrado. Para a rainha, para a família e para o país que os observara durante gerações, a tristeza que começara com aquelas 3 palavras, com grande tristeza, ainda se espalhava lenta e imparável por todos os cantos do reino. Os motivos e os riscos ocultos. Por detrás da elegância das declarações reais e da fachada serena do protocolo oficial, motivos mais profundos moldavam discretamente as decisões em torno do destino do príncipe André. O anúncio que chocou o público não surgiu de um dia para o outro. Foi o resultado de semanas, talvez meses, de intensa deliberação entre os mais altos escalões da monarquia. Cada palavra tinha sido ponderada. Cada potencial reação prevista. Cada risco medido. Para a família real, não se tratava apenas de um homem. Tratava-se de proteger uma instituição que perdurava há séculos no palácio. Os mais próximos da rainha compreendiam que o momento era tudo. A monarquia ainda se estava a adaptar a uma nova era após o falecimento do príncipe Filipe e a ascensão do rei Carlos III. A fé pública era frágil e cada decisão carregava o fardo do escrutínio. Divulgar tal declaração sobre o príncipe André, naquele momento, não foi um ato aleatório. Foi uma medida calculada, destinada a salvaguardar a estabilidade da coroa, antes que os rumores se transformassem em tempestades incontroláveis. Os conselheiros há muito que se dividiam sobre como lidar com a imagem pública do Duque de York. Alguns pediram compaixão, argumentando que o silêncio contínuo pareceria cruel. Outros insistiram que qualquer tentativa de reabilitação colocaria em risco a integridade da monarquia. O debate atingiu o seu ponto crítico quando novos acontecimentos, não divulgados, mas significativos, chegaram ao conhecimento dos conselheiros sêniores. Era claro que o palácio não podia permanecer em silêncio. A decisão estava tomada. A família real manifestar-se-ia, não para condenar, mas para encerrar o capítulo. Os riscos eram imensos. Para a monarquia, cada escândalo transporta ecos que se repercutem muito para além dos seus muros.
As organizações de caridade ligadas ao duque começaram a distanciar-se discretamente, relutantes em envolver-se em polêmicas. Os círculos diplomáticos no estrangeiro estavam alegadamente cautelosos com algumas nações a reconsiderar futuros compromissos reais. Até a comunidade britânica, ligada pela história e pelo sentimento, observava atentamente. O anúncio precisava de encontrar um equilíbrio delicado entre dignidade e responsabilidade. As equipas de relações públicas trabalharam em rascunhos intermináveis, consultando especialistas jurídicos e estrategas de comunicação. A declaração não podia revelar muito, mas precisava de satisfazer um mundo ávido de clareza. Se fosse demasiado branda, soaria evasiva. Se fosse demasiado duro, soaria a traição. No final, contentaram-se com uma formalidade tingida de tristeza, um tom que reconhecia a gravidade da situação, mas preservava a união da família. Em particular, o impacto emocional foi severo. Os mais próximos do duque temiam as implicações a longo prazo, não só para ele, mas também para as suas filhas e para a memória da falecida rainha, cuja compaixão o protegera muitas vezes do peso total do julgamento público. Dentro do palácio, a lealdade estava a ser testada discretamente. Alguns funcionários que o serviram durante décadas começaram a demitir-se discretamente às suas saídas mascaradas de transições rotineiras. O círculo íntimo do duque diminuiu. A sua influência, antes constante, desapareceu em silêncio. Além do palácio, os observadores viam o anúncio como uma necessidade estratégica. A força da monarquia dependeu sempre da sua capacidade de adaptação, de sacrificar uma parte para preservar o todo. Ao distanciar-se da controvérsia, a família real reforçava a mensagem de que ninguém, por mais alto que fosse o seu título, estava acima da instituição. A preservação do legado superava a redenção individual. Com o passar dos dias, o impacto real daquela decisão tornou-se mais claro. A confiança pública, já de si frágil, começou a estabilizar enquanto o palácio mantinha o silêncio. A indignação inicial deu lugar à contemplação. A monarquia tinha feito a sua escolha, e embora tivesse um custo doloroso, a mensagem era inequívoca. A coroa perduraria mesmo que os corações da família se quebrassem silenciosamente no processo à porta fechada. À medida que o mundo reagia à declaração do palácio, a verdadeira tempestade formava-se em privado. Atrás das altas muralhas brancas do palácio de Buckingham, onde cada cortina estava fechada e cada palavra guardada à atmosfera era de exaustão e de conflito silencioso. As reuniões eram realizadas em voz baixa, prolongando-se até altas horas da noite. O que antes era especulação sussurrada era agora discutido abertamente entre os poucos conselheiros de confiança que se mantinham próximos da situação. Numa das salas mais pequenas, os conselheiros seniores reuniram-se para analisar as consequências. Papéis estavam espalhados sobre mesas polidas, cada página coberta por manchetes de todo o mundo. Os media globais tinham se apoderado da história, analisando não só o anúncio, mas também o que ele significava para o futuro da monarquia. Os assessores compreenderam que já não estavam a gerir uma crise, mas sim um legado. O controle de danos tinha ido além das comunicações. Tornou-se uma questão de sobrevivência para a própria instituição. Ao longo do dia, chegavam notícias das residências reais de todo o país. Balmoral Windsor e Sandringham ecoavam o mesmo tom de preocupação. Cada ramo da família tinha sido informado. Cada membro alertou para evitar comentários. O sistema de comunicação interna do palácio estava sob apertada vigilância, com instruções para encaminhar
todas as questões para a assessoria de imprensa central. O controlo era absoluto, o silêncio intencional. No entanto, por detrás deste silêncio, as emoções eram profundas. Pessoas próximas do duque descreviam um homem retraído e sobrecarregado. Passava grande parte do tempo longe das câmaras e dos visitantes. Cartas do público começaram a chegar em massa, algumas apresentando condolências, outras críticas severas. Os funcionários recolhiam-nas diariamente, sem saber quais abrir e quais deixar sem ler. Nos seus aposentos privados, o Duque II consta mantinha-se reservado caminhando sozinho pelos longos corredores, parando ocasionalmente diante de retratos de família, que outrora representavam orgulho e pertença. Dentro do palácio, começaram a surgir divisões. Alguns conselheiros seniores acreditavam que a monarquia tinha ido longe demais, que a compaixão deveria ter prevalecido sobre a imagem. Outros defenderam que a decisão era necessária para proteger o futuro da coroa, especialmente sob a liderança do rei Carlos. As vozes elevavam-se durante as discussões privadas apenas para regressar ao decoro familiar da ordem real. Mas as fraturas eram visíveis agora como pequenas fissuras sob séculos de tradição refinada. Até os empregados domésticos podiam sentir a mudança. O ritmo, outrora animado da vida no palácio, tinha abrandado. Passos ecoavam com mais intensidade pelos corredores de mármore. As refeições eram feitas em silêncio, e as habituais gargalhadas que enchiam o refeitório dos funcionários tinham desaparecido. Todos sabiam que algo irreversível tinha ocorrido. A atmosfera carregava o estranho peso do luto, embora ninguém tivesse morrido. Ao cair da noite, as luzes do palácio de Buckingham brilhavam fracamente por entre o nevoeiro. De fora parecia sereno e intemporal, intocado. Mas por detrás daqueles muros, os corações estavam cansados e os corredores sussurravam sobre a perda. O mundo veria a coroa como calma e estável. No entanto, por dentro, tremia sob o peso dos seus próprios segredos. As decisões tomadas naqueles aposentos secretos repercutir-se-iam muito para além daquela noite, moldando não só o legado de um príncipe, mas o destino de toda a família real. O impacto mais amplo. Os dias que se seguiram ao anúncio marcaram uma reviravolta silenciosa para a monarquia britânica. O mundo absorveu o choque, mas as consequências continuaram a desenrolar-se como ondas lentas atingindo todos os cantos da vida pública. A família real pronunciou-se, mas o eco das suas palavras ultrapassou palácios e salas de imprensa, atingindo um mundo que questionava agora o significado de lealdade, legado e liderança. Instituições de solidariedade e organizações, outrora orgulhosamente associadas ao príncipe André, começaram a reavaliar as suas afiliações. Vários retiraram discretamente o seu nome dos títulos honorários e das listas públicas, preferindo a diplomacia, a declaração. Para aqueles que dependiam do patrocínio real, o momento era delicado como demonstrar respeito pela coroa e, ao mesmo tempo, distanciar-se da sua controvérsia. A mudança foi subtil, mas simbólica, refletindo um entendimento coletivo de que a própria imagem da monarquia estava em causa. No panorama internacional, diplomatas e dirigentes estatais observavam atentamente. A monarquia britânica, há muito considerada um pilar de estabilidade e elegância, estava agora sob novo escrutínio. Em alguns países da comunidade britânica, os comentadores questionavam se a instituição poderia continuar a incorporar a autoridade moral que outrora exerceu. No entanto, dentro do Reino Unido, começou a surgir um sentimento oposto, um instinto quase protetor em relação à monarquia, enquanto esta enfrentava um dos seus testes mais difíceis da história recente.
Para os média, a história tornou-se mais do que uma manchete. Tornou-se um espelho que refletia a complexa relação da sociedade com as suas figuras reais. Alguns encararam a decisão do palácio como uma forma de responsabilização, um sinal de que nenhum título isentava ninguém das consequências. Outros viam-na como um doloroso lembrete de como o poder, o privilégio e a pressão se entrelaçavam dentro do círculo real. Os programas televisivos dedicaram especiais inteiros às consequências, e os colunistas debateram se aquele momento representava um fim ou uma renovação necessária. No interior do Palácio de Buckingham, as operações prosseguiam com uma determinação silenciosa. Os funcionários continuavam as suas funções, repondo o ritmo às rotinas diárias. No entanto, a mudança na atmosfera era inegável. A família real tornara-se mais cautelosa, mais reservada, consciente de que cada palavra e gesto seria escrutinado. O anúncio mudara não só a percepção pública, mas também o próprio ritmo da vida palaciana. Ao fim daquela semana, uma verdade tornara-se clara. Esta não era apenas uma história sobre o príncipe André. Foi um momento decisivo no percurso moderno da monarquia, um teste de resistência, humildade e adaptação. A família real tinha cruzado outro limiar na história, e embora as cicatrizes fossem invisíveis, permaneceriam durante muitos anos. O que vem a seguir, nos dias que se seguiram à família real, entrou num período de reflexão silenciosa. O anúncio tinha atingido o seu objetivo, mas deixou um rastro de exaustão emocional e incerteza. Por detrás da grandiosidade do Palácio de Buckingham, a vida seguia a um ritmo mais lento. As reuniões continuaram. As obrigações foram retomadas, mas o tom tinha mudado. A sensação de invencibilidade que outrora rodeava a monarquia parecia agora temperada pela fragilidade. A instituição tinha sobrevivido a outra tempestade, mas não sem cicatrizes. O príncipe André manteve-se longe dos olhos do público. O seu retiro foi total, o seu silêncio ininterrupto. Os mais próximos descreveram-no como um homem resignado às circunstâncias, consciente de que qualquer tentativa de restauração só reacenderia a controvérsia. O seu mundo tornara-se mais pequeno, limitado a residências particulares, visitas familiares e aparições breves e cuidadosamente planeadas. Para um príncipe que outrora representara coragem, encanto e confiança real, a transformação foi profunda. O homem que outrora pilotara helicópteros em tempo de guerra enfrentava agora uma batalha de solidão e recordações. No seio da família real, a atenção voltou-se para a cura. O rei Carlos entendeu que a união seria o único caminho a seguir. As reuniões familiares tornaram-se mais privadas, mais deliberadas, muitas vezes sem câmaras ou anúncios. Havia um sentimento de proteção em torno da geração mais nova, sobretudo, dos netos, cujo futuro o rei procurava agora salvaguardar do peso de velhos erros. A sobrevivência da monarquia não dependia da perfeição, mas da sua capacidade de aprender, de se adaptar e de perseverar. A opinião pública, embora dividida, começou a abrandar. Muitos britânicos viram o episódio como um doloroso, mas necessário ajuste de contas. A monarquia demonstrou contenção, humildade e vontade de confrontar verdades incômodas. Num mundo rápido a julgar e lento a perdoar, esta responsabilização silenciosa carregava um poder inesperado. À medida que os dias se transformavam em semanas, o Palácio de Buckingham começou a retomar o seu ritmo. Os jardins foram novamente cuidados. A troca da guarda foi retomada com cerimônia.
e os visitantes voltaram a reunir-se junto aos portões. No entanto, por detrás da pompa permanecia a memória daqueles dias tensos. A história do príncipe André ficou para a história não como uma história de privilégio e poder, mas como uma lição de consequência. Para a família real, marcou um fim, mas também o frágil início de uma renovação. A monarquia, embora abalada, manteve-se inquebrável, continuando o seu dever secular de perdurar, adaptar-se e prosseguir sob o peso inflexível da coroa. A história do príncipe André é um reflexo sombrio do poder, privilégio e importância de uma das monarquias mais antigas do mundo. Por detrás dos títulos reais e das grandes tradições, esconde-se uma família unida pelo amor, sobrecarregada pelo dever e moldada pela fragilidade humana. O passado não pode ser desfeito, mas cada queda traz uma hipótese de renovação. À medida que as luzes do palácio se apagam e as câmaras se apagam, os ecos deste capítulo permanecem lembrando ao mundo que mesmo aqueles que nasceram com coroas não estão imunes às tempestades da vida. A história recordará e o tempo dirá o que permanece intacto. Gosta, partilha e subscreve este canal para mais histórias da realeza. Até a próxima!